Eu teria me dado esses conselhos se eu tivesse ainda 18 anos, se eu pudesse voltar no tempo, tanto voltar no tempo. Mas eu teria me dado esses conselhos quando eu tinha 18 anos. Primeiro deles, não necessariamente a ordem importa, mas eu teria feito essas coisas diferentes. Primeiro, eu teria investido em algum negócio na internet. É, começado um canal no YouTube, principalmente começado um canal no YouTube, porque eu poderia falar sobre minha trajetória, poderia documentar minha jornada, eu ia começar a melhorar a minha oratória para falar em público, para contar melhores histórias, para apresentar alguma ideia de maneira muito mais clara e para principalmente exercitar mais a cara de pau. Então, assim, realmente algo bem, bem legal. E teria começado o canal no YouTube também para investir em algum negócio e potencializar aquilo que eu fosse fazer como negócio. Que aí entra também nessa parte de ter investido em algum negócio na internet, é você investir em alguma coisa que te dê algum retorno financeiro. Né? Não necessariamente só ir para algum trabalho. Como provavelmente você tem 18 anos, está no YouTube, está vendo esse vídeo e tudo, provavelmente você tem alguma condição básica, né? A ter, salvo exceções, você tem provavelmente oportunidade de testar alguma coisa, de ter. E principalmente você ainda não tem, talvez, aquela super obrigação. Você ainda pode morar com os pais e tudo. Então, na época eu morava, né, com meus pais, então eu teria feito essas coisas diferentes, né, ter metido a cara em algum tipo de negócio para mim mesmo, já de primeira, né. Depois, eu nunca teria comprado um carro ou uma moto. Eu já tive os dois, né. Tive, principalmente financiado. Aqui, se você tem condições já, se você já tem uma ótima reserva de emergência, se você tem condições de comprar um carro à vista, e eu não digo carro zero, eu digo um carro usado mesmo, ou uma moto que você queira comprar, compre à vista. Cara, é muito difícil você ficar preso em financiamentos. Primeiro que você paga muito mais do que realmente aquele bem vale, né? Então você paga duas vezes uma moto, paga duas, três vezes um carro. E principalmente hoje, no atual cenário que a gente tá, e as coisas nunca mudaram tanto assim, né? De 2018, 2016 pra cá, 2017. Não mudaram tanto assim. Então eu teria feito essas coisas. Não teria comprado um carro e nem teria comprado moto, porque isso acaba ferrando muito a sua vida financeira, né? Tipo, eu entrei, hoje não mais, mas eu entrei, sujei meu nome por conta de carro, passei perrengues por conta de ter um financiamento ali de uma moto. É bom, mas dá uma segurada, né? Que aí já entra no outro ponto, que eu teria começado a estudar como fazer dinheiro, né? Antes de comprar uma moto, de comprar um carro, eu teria pensado em como eu vou ganhar primeiro dinheiro, né? Como eu vou fazer dinheiro, claro, sempre de maneira lícita e legal, né? De maneira lícita e de maneira legal. É, nada de jeitinhos brasileiros, e teria começado a investir, aprendido mais sobre como investir, como fazer dinheiro, como ganhar dinheiro. E aí entra lá no outro ponto, né, no primeiro lá que eu falei, que é investir em alguma coisa na internet. A internet tem uma diversidade muito grande. Então eu teria feito e começado a fazer isso que eu estou fazendo hoje, mas se eu tivesse essa mentalidade lá em 2018, né, seria bem legal. E o ponto central, né, que eu não falei de primeira, mas o ponto central
nunca teria me afastado de Deus e da igreja, nunca, jamais teria me afastado de Deus e da igreja, porque sem Deus nada funciona, tudo é pó, nada vale a pena. Você vê a vida apenas como um simples tudo descartável, nada tem sentido. Então nunca, 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 jamais teria me afastado de Deus. Isso independente da idade, né? Nunca se afastar da presença de Deus. Depois teria começado e me dedicado a aprender inglês. Cara, esse é um dos meus maiores arrependimentos que eu tenho na vida hoje, é não ter me dedicado ao inglês. Ao inglês, a outra língua, mas principalmente ao inglês. Aqui em Brasília tem os Centros de Línguas Interescolares. Centro de Língua Interescolar. E, cara, é de graça, né, do governo. As vagas são muito limitadas e todos esses centros de línguas, eles são simplesmente, assim, muito, muito, muito bons mesmo. Tipo assim, é muito diferente, são muito bons. E eu tive oportunidade tanto no espanhol, e aí eu deixei passar. Tive a oportunidade de inglês, deixei passar também, e hoje é um dos meus maiores arrependimentos, principalmente trabalhando com marketing ou qualquer coisa. Todas as fontes, elas vêm de fora, né? Nós temos, em comparação com outras literaturas, nossa literatura ela é muito pouca, né, aqui no Brasil. Então, as literaturas de fora, cara, as fontes estão lá fora. É inevitável, as fontes estão lá fora. E eu teria hoje muito mais capacidade, né, de buscar novas fontes do que ter que ficar só esperando ser traduzido para o Brasil. E 80%, 90% das literaturas elas não são traduzidas. Então, esse é um dos meus maiores arrependimentos. Eu teria focado em aprender inglês e nem que não seja tão assim falar bem o inglês, falar fluente, mas ler de maneira tranquila, você ler de maneira fluente, isso é essencial. E depois eu falei sobre vendas, teria mantido a minha constância em algum esporte, né? Nessa época eu treinava, fazia academia, e se eu tivesse mantido, já teria 8 anos hoje de treinamento, e não e deixei de lado, né? Teria mantido uma constância em algum esporte, independente de qual seja, mas principalmente também olhando um pouco para academia, teria me dedicado mais a boas leituras. Então, independente se eram técnicos ou livros literários, independente do que fosse, mas porque eu vejo hoje que eu estou buscando ter mais esse hábito na minha vida, as coisas mudam, as suas referências mudam, as suas ideias, elas mudam porque você consegue ter mais ideias, você consegue misturar ideias, e isso vai te potencializando a ter uma criatividade, a buscar referências, a solucionar problemas de maneira mais rápida e mais criativa. Então, ler é essencial, independente de qual seja a leitura, né? Em algum momento, por mais estranho que seja, por mais que você ache que não vai ter nenhuma correlação nas coisas que você fizer, em algum momento você vai juntar uma ideia com outras duas, três e vai formar uma solução nova. Então, sempre leia muito, porque leitura nunca é demais. E por último, teria curtido boas experiências. Seja um churrasco na casa de um amigo, seja ir para uma cachoeira, seja ir para algumas boas festas, né? Não esses negócios que a gente vê hoje em dia, né? Sempre teve, mas ir para bons lugares, porque experiências moldam as nossas vidas. Cara, experiência é história para você contar. Experiência é você saber que você pode chegar em um outro lugar,
é você conhecer pessoas diferentes, pessoas novas, pessoas com histórias novas, pessoas com histórias completamente diferentes das suas, e tudo isso vai te dando uma bagagem que ninguém pode tirar, né? Ninguém pode tirar isso de você, porque é algo só seu. E então eu teria feito essas coisas diferentes. Aqui não é tipo aqueles vídeos nostálgicos que eu mudaria o passado, não. Só são coisas que, se você está passando por esse período de agora, você pode ter como referência e fazer diferente. Hoje eu tenho já uma mente diferente e eu comecei a aplicar isso de maneira na minha vida atualmente. Então, prazer, eu sou o Sorriso, um vídeo um pouquinho diferente, eu acho, aqui do contexto do canal, talvez, mas eu acho que é um assunto bem legal para se comentar, para se falar, porque são experiências e às vezes você está aí passando por algum momento assim, e esse vídeo eu tenho o intuito de poder te ajudar com algumas ideias aí do que você fazer. Então valeu, temos vídeo aqui todos os dias ao meio-dia, e é isso. Falou, vamos sorrisar a vida. Falou!